E aí galera, seja muito bem-vindo ao canal do professor Andreas, tá? Eu tô aqui para resolver essa provinha da Campo Real. A prova aconteceu dia 16 de outubro de 2022, tá? Então vamos resolver junto essa prova com questões muito interessantes, questões legais, principalmente para quem tá focando aí, para quem tá mirando o FPR. Dá uma olhadinha nessa prova, é interessante. Por quê? Porque as últimas duas provas foram muito parecidas, assim, sabe? Então é interessante você olhar essa prova, ver o que você tem que estudar, ver o que você não tem que estudar até a prova da UFPR, beleza? Então vamos lá, vem comigo, questão 19 é a primeira que fala o seguinte. Um avião 1 está pousando e toca o solo com velocidade horizontal de 252 km por hora. Primeira coisa, pô, a Federal, ela adora fazer você transformar unidades, tá? Você vai ter que transformar unidades na UFPR, se você for fazer, é a mesma banca, lembrando, tá? Então 252 km por hora dá 70 metros por segundo. Professor, como que você fez isso? Eu dividi por 3,6 esse valor aí. No mesmo instante em que é avisado de que existe outro avião 2, tá aqui o avião 2, ó, tá? Parado na pista, a 840 metros na frente. O avião 1 é obrigado a arremeter, isso é, desistir da aterrissagem e subir novamente, sendo que nesse procedimento ele percorre 2 segundos em solo, até que começa a subir com aceleração vertical de 3 metros por segundo ao quadrado para cima. Suponha que o avião 1 mantém sua velocidade horizontal constante, considerando os aviões como partículas, a que altura o avião 1 passa verticalmente acima do ponto onde o avião 2 está parado. Povo, isso aí são dois movimentos simultâneos e independentes. Isso aí é tipo, não é igual, né? Mas é tipo um lançamento oblíquo, velho. Tem um movimento para frente, que é MRU, e tem um movimento para cima, que é MRUV. Sacou a ideia? E daí, para eu saber essa altura, a altura é na vertical, né? Eu vou ter que usar as equações do MRUV, tá? Para saber a altura, equações do MRUV. Qual que é a única coisa que linka os dois movimentos? A única coisa que linka os dois movimentos é o tempo. Então, o tempo que ele percorre na horizontal é o mesmo tempo que ele vai usar para subir dali, sacou? Então, eu já vou calcular quanto tempo ele vai percorrer na horizontal. Professor, como? Então, eu posso usar na horizontal, ó, eu posso usar o sorvete. Na horizontal, que a velocidade é constante, né? Ele falou isso, inclusive, eu posso usar o sorvete. Olha só, a posição final é 840 metros, a posição inicial é 0, a velocidade é de 70 metros por segundo na horizontal, né? Então fica mais 70 e eu quero saber o tempo. Passa 70 dividindo, fica T igual a 840 sobre 70. E 840 sobre 70 dá 12 segundos. Então, ele leva 12 segundos na horizontal para chegar até o avião 2. Só cuidado, vamos interpretar, olha só. Ele passa 2 segundos na pista. Ou seja, ele passa apenas 10 segundos subindo, sacou? Ele passa 10 segundos subindo. Tá, se ele está subindo é MRUV. MRUV eu quero saber o quanto ele subiu, eu quero saber posição, meu. Posição, e eu tenho tempo. MRUV é sorvetão, sacou? Acabou a questão. Então, na vertical, até rimou tudo que eu falei aqui agora. Na vertical, eu vou usar S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Isso aqui na vertical. Povo, vou só pegar os dados na vertical. A posição inicial na vertical é 0, porque estava no chão. A posição final eu quero saber, que é a altura que ele chegou lá no aviãozão. A velocidade inicial que ele estava na vertical era 0, porque ele estava no chão e ele começou a subir, né? Então a velocidade inicial na vertical, 0. A aceleração com que ele sobe, ele falou aqui, 3 metros por segundo ao quadrado, então 3. O tempo é de 10 segundos, não é de 12, olha aqui, cuidado. O tempo é de 10 segundos ao quadrado sobre 2. Aí, fechou, meu. 10 ao quadrado é 100, vezes 3, 300, sobre 2, 150. Então, a altura que ele vai passar do outro aviãozão é de 150 metros. Sacou? Beleza? É isso. Então, a primeira questão foi uma questão tipo, não foi igual, não foi lançamento oblíquo, mas tipo lançamento. São dois movimentos simultâneos e independentes. Fechou? Você entendeu? Deixa eu colocar as alternativas aqui, ó. 150 metros é a resposta da letra C. Beleza? Tá, vamos para a próxima então. A próxima era de calorimetria. Meu, calorimetria, leis da Terra. Mas fica entre essas duas aqui, tá? E a questão também bonitinha, vamos lá resolver. Olha só, no interior de um calorímetro, já dei spoiler aqui do resultado. Ô, professor, tá bom. Mas ó, no interior de um calorímetro são colocados 200 gramas de água e um resistor que fica totalmente submerso na água. Admita que a temperatura da água antes de se ligar ao resistor era de 20 graus.
Beleza, temperatura inicial 20 graus, tá? O resistor fica ligado por 4 minutos e após ser desligado, a temperatura final de equilíbrio da água em graus Celsius ele quer saber a temperatura final. Vamos lá. Considere a potência do resistor, 42 watts. Povo, me fala, o que significa watts? Watts significa joules por segundo. Essa informação é muito importante, velho. Watts é joules por segundo. Então, esse resistor dá para a água esquentar 42 joules a cada segundo. Daí você pensa aqui, interpreta comigo. Pô, é 42 joules a cada segundo, né, professor? Mas ele fica ligado por 4 minutos, tá? 4 minutos são 240 segundos. Então, a energia que o resistor me dá para esquentar a água é 42 vezes 240. Sacou? Sem usar a equação, só interpretando. 42 vezes 240. Isso aqui vai dar 10.080 joules. Então, no total, nesses 4 minutos, o resistor me dá, para esquentar a água, 10.080 joules. Já posso colocar aqui, ó, no Q macete. Por quê? Vai esquentar a água. Quando você fala esquentar, é Q macete, velho. Q igual a M vezes Czinho vezes delta Tzão. Então, a quantidade de calor que a água recebeu, 10.000, ai, sai zero. Aí, 10.080 joules, né? A massa ele me deu, que vale quanto? A massa vale 200. Calor específico ele também me deu, que vale, ó, 4,2. Então, vamos, ó. A unidade joule tá certinha, use em gramas, tá? Vou usar 200. E graus Celsius, sucesso. Então, 200 vezes o calor específico é 4,2 vezes o ΔT. Daí eu vou fazer essa continha aqui para saber a variação de temperatura. Lembrando que não é isso que ele pede a temperatura final, tá? Eu vou fazer a variação, que eu acho mais fácil, depois eu somo com a inicial para saber a final, tá bom? Então fica 10.080 sobre 200 vezes 4,2. Isso aqui vai dar 12 graus Celsius. Então, a variação de temperatura é de 12. Daí você pensa, se a temperatura inicial é 20 e aumentou 12, a temperatura final vai ser o 20 mais o 12, né? 20 mais o 12, que é 32 graus Celsius. Então, letra D é a resposta à questão. Então, é uma questão bonitinha, porém é uma questão clássica da banca, tá? Então, fique muito esperto. Se não cair isso aqui, por exemplo, você que está mirando na Federal, na UFPR, se não cair isso aqui, é parte de gases e terma. Essa é historicamente a estatística, fechou? Beleza? É isso. Vamos para a próxima. Então, questão 20 foi. Questão 21 é uma questão clássica também, olha só. O ouvido humano é capaz de detectar dois sons distintos que estejam separados por 0,1 segundo. O que ele quer dizer com isso? Assim, ó, se você ouve um som, 0,1 segundo depois você ouve outro som, você consegue distinguir como sendo dois sons diferentes. É daí que vem a ideia de eco, tá bom? Tá, então, 0,1, se você ouve um som e menos de 0,1 segundo você ouve outro, você não consegue distinguir certinho esses dois sons como sendo duas coisas diferentes. Daí acontece a reverberação que a gente fala. Tá, considere que a velocidade do som na água é tanto, 1.480 metros por segundo. Admitindo-se que um mergulhador está no fundo do mar e em frente a um paredão de rocha, calcule a distância mínima que esse mergulhador deve estar do paredão para que consiga ouvir o eco de um ruído sonoro produzido por ele mesmo. Velocidade média. Não tem para onde correr, é isso aqui. E vou te falar, por incrível que pareça, velocidade média é a forma que a gente mais usa nessa banca, sabia? Na banca da Federal. É a fórmula mais simples e é o que a gente mais usa. Que legal, né? Que interessante. Tá aí, velocidade média é o que eu vou usar. A velocidade do som na água é 1.480 metros. Eu quero saber a distância desse paredão. E o tempo que eu vou usar é 0,1. Só que tem um detalhe. Ele está falando de eco, tá? Então você ouve um som, e daí o som bate e volta e você ouve o som de novo. Fechou? Ou seja, quando eu coloco o 0,1 ali, eu estou calculando a distância de ida mais volta. Essa distância que eu estou calculando aqui é ida mais volta. Só que eu quero só de ida, então eu vou pegar o resultado e dividir por 2. Essa é uma questão clássica de eco. Fechou? Então, se fosse no ar, eu já saberia quanto que daria, né? Dá 17 metros. No ar é 17 metros. Na água, vamos ver, né? Passei para cá multiplicandinho, ficou ΔS igual a 1.480 vezes 0,1 dá 148 metros. Só que isso aqui é ida
mais volta, que fique bem claro, que é eco, meu. E ele quer saber só a distância de ida só, ou só a de volta, tanto faz. O que eu faço? O ΔS de ida é 148 divididos por 2. E isso aqui dá 74 metros. Fechou? Essa é a resposta. Dá uma olhada lá. Letra E é a resposta. Beleza? Então, questão legalzinho. Essa 21 aí também. Para a próxima? Pode ser? Vamos lá, mais uma. Questão 22. Clássica também. Um pouco de MRU, MRUV ali. Se bem que, para essa questão, na real, é uma questão de gráfico, mas é uma questão que você não precisa interpretar o gráfico. Vamos lá, vamos resolver junto. Olha só. Um móvel de massa 5 kg parte do repouso e se move em linha reta. O gráfico da velocidade em função do tempo mostrado a seguir. Considerando as informações apresentadas. Lembrando, o gráfico é velocidade em função do tempo, tá? Velocidade em função do tempo. Considerando as informações apresentadas, o impulso dado ao móvel entre os instantes 3 a 7. Teve gente que com certeza fez área, por exemplo. Não dá pra fazer área. Por quê? Porque a área desse gráfico não te dá impulso. A área da força por tempo te dá um impulso. Velocidade por tempo te dá o quê? Essa informação é importante demais. Te dá o ΔS, né? Se você fizesse a área desse gráfico aí, daria ΔS. Tá, professor, mas ele quer impulso, tá? Daí você lembra, impulso é o quê? É igual à variação da quantidade de movimento. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso é igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Impulso é igual a mv final menos mv inicial. Sacou? Impulso vai ser a massa, vale 5. Velocidade final. Final é nos 7 segundos, né? Velocidade final é 10, né, professor? É, 10. Menos a massa vale 5 kg. E a velocidade inicial, que é o tempo 3 segundos, no tempo 3, a velocidade vale 4, né? 4. Aí, fechou. Impulso vai ser 5 vezes 10, 50. Menos 5 vezes 4 dá 20, né? E impulso vai ser de 30 Newton vezes segundo. Resposta, essa aqui. Acabou a questão. Então, não precisaria, de fato, interpretar o gráfico como a gente está acostumado. MRU, MRUV, tem aceleração tal, tal, tal. Não precisaria. Mas tudo bem. A resposta é a letra C, como o gabarito deu lá, 30 newtons vezes segundo. Fechou? Questão 22 é essa aí. A questão 23, vem comigo, vamos lá. O telescópio espacial James Webb, ó, legal. Cara, achei interessante porque ele contextualizou. A prova trouxe uma contextualização e isso, embora não foi uma contextualização, as questões continuam sendo tradicionais, tá? Mas ela trouxe um negócio muito atual. Isso mudou um pouquinho, talvez mude para federal também. Vamos lá. O telescópio James Webb, lançado pela NASA com a intenção de substituir a função do telescópio espacial Hubble, possui uma resolução muito melhor e que permite imagens mais nítidas do espaço. O espelho primário, tal, tem um diâmetro maior que o do Hubble, consistindo de 18 placas de espelhos hexagonais. Cara, isso é típico Enem, né? Esse começo aí. Mas a pergunta você vai ver que é bem direta. Considere que a distância focal do espelho é tal. Então, o foco vale 130 metros. Admita que o espelho primário é esférico côncavo, então 130 metros positivo. E que o objeto pontual, é colocado sobre o espelho a uma distância de 150 metros do vértice. Ou seja, o P, ele me deu 150 metros. Ele pede qual que é a distância desse objeto, a distância da imagem desse objeto ao vértice. Ou seja, ele quer o pelinho. Acabou. A pergunta foi direta, entende? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Trabalho braçal. Fechou. Simplão. Não podemos errar esse tipo de questão. 1 sobre F é 1 sobre 130. Igual 1 sobre P é 1 sobre 50 mais 1 sobre P'. Passei para lá. Ficou 1 sobre 130 menos 1 sobre 150 igual a 1 sobre P'. Aí agora fazer MMC, né? Como eu não vou fazer o que os matemáticos fazem lá, mínimo, múltiplo, cara, quando você está assim, multiplica os dois. 130 vezes 150, esse é o múltiplo comum. Opa, 130 vezes 150. Talvez seja mais rápido se você fazer assim, sacou? Olha só, e daí você divide pelo de baixo, fica só o 150, multiplica pelo de cima, 150. Divide pelo de baixo, fica só o 130, multiplica pelo de cima, 130. Isso igual a 1 sobre P'. Beleza. Agora o que você vai fazer? Inverte tudo.
multiplica cruzado, né, que a gente fala, vai ficar assim, ó. P' é igual, ó, invertir de um lado, vai inverter do outro. Fica 130 vezes 150 sobre 150 menos 130. 150 menos 130. Você entendeu que eu inverti dos dois lados? É isso. Para descobrir o P', né, que é o que eu quero. Fica 130 vezes 150 sobre 20. Eu posso até cortar um zerinho aqui, ó. Fica 13 vezes 150 dividido por 2. E daí fica uma conta bem mais fácil para você fazer na hora da prova, né? Ao invés de fazer 130 vezes 150 direto, cara, vai fazendo assim. Talvez te libere alguns minutos aí para fazer outras questões mais difíceis, sacou? Então, 13 vezes 150 sobre 2. 150 sobre 2, 75. 75 vezes 13. 75 vezes 13 vai dar 975 metros. Essa é a resposta. Fechou? Fazendo essa continha aí, dá essa resposta, que é a letra A, que nem ele dava lá. Beleza? Então a questão que ele contextualizou, achei interessante isso, mas a pergunta continuou sendo direta, tanto é que a gente jogou na fórmula e acabou. Beleza? Tá aí, letra A é a resposta. E vamos para a próxima questão, que fala o seguinte. Questão, olha só, os ultracapacitores são dispositivos muito promissores de serem usados em carros elétricos. Possuem uma função semelhante à das baterias, porém são capazes de armazenar e fornecer energia de forma bem mais rápida. Legal, mas nesse contexto, considere dois capacitores, um de 3.000 farad e outro de 1.000 farad. Tá? Considere que existe uma fonte de tensão capaz de fornecer 3 volts de diferença de potencial entre os eletrodos, sabendo que há a possibilidade de combinar os capacitores tanto em série quanto em paralelo. Fechou? Tem dois, eu posso colocar eles em série ou em paralelo. Daí ele pergunta assim, a maior energia total que pode ser armazenada na combinação desses capacitores, a maior energia total. Tá, energia, né, professor? Capacitor. De capacitor que você tem que lembrar. QQ, primeira equação, meu. QQ. Essa é a equação mais importante, tá? A gente não vai usar aqui, vai usar mais ou menos. Mas, ó, essa é a equação mais importante, você tem que lembrar. A segunda equação é a equação de energia. Energia do capacitor é Q vezes U sobre 2. Essa é a energia do capacitor. Sacou? Para resolver essa questão, já que ele está me dando capacitâncias, o que eu vou fazer, ó? No lugar do Q aqui, eu vou colocar o seu. No lugar do Q, eu vou colocar o seu, né? Vou falar assim para não ficar estranho. Vai ficar assim, ó. A energia do capacitor armazenada pelo sistema, pelo circuito, vai ser capacitância vezes U ao quadrado sobre 2, que é outra fórmula de energia que, se você quiser decorar, pode ser também, tá? Então, no lugar do C, eu coloquei C vezes U, ó. Daí coloca C, fica U vezes U ao quadrado, sobre 2. Isso aqui vai te mostrar o seguinte. O U do teu circuito, seja os dois capacitores em série ou em paralelo, o U é 3 volts, não tem para onde correr. O U do circuito não muda. Só que, dependendo como eu junto aqueles capacitores, a capacitância vai mudar. E quanto maior a capacitância, melhor. Maior a energia armazenada, sacou? E qual que é a maior capacitância que pode acontecer entre dois capacitores? Pô, é somar os dois. Sacou? Então, a energia armazenada vai ser os dois somados, que é 3.000 mais 1.000 dá 4.000 farads, vezes o U, que é 3 elevado ao quadrado, sobre 2. E daí fechou. Fechou. Então, 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 4 dá 36.000. 36.000 divididos por 2 dá 18.000 joules. Então, a energia máxima armazenada aqui entre esses dois capacitores é 18.000 joules e acabou a questão. Letra D é a resposta. Só que se ele te perguntasse uma coisa interessante, olha só. Para você ter energia máxima, você associa os dois em série ou em paralelo? Eu vou além da questão, tá? Tô indo um pouquinho além. Você associa em série ou em paralelo? Para ter energia máxima, no caso de capacitores, você vai armazenar em paralelo. Porque é em paralelo que você soma as capacitâncias, sacou? Porque é o contrário de resistores. Ele não perguntou isso, você não precisaria saber disso, mas tá aí uma informação que é preciosa para vestibulares futuros, se você for fazer. Beleza? É isso. Letra D é a resposta e fechou. Essa foi a prova da Campo Real, muito bonitinha, muito legalzinha. É um pouquinho diferente do ano anterior e talvez a prova da Federal também seja um pouquinho diferente do ano anterior, não sei, vamos ver. Mas o importante é, quem está fazendo aqui o curso com a gente está preparado para o que vier. Meu, é pra gente gabaritar essa prova. Fechou? É isso, valeu, até a próxima. Tchau!